Literatura de cordel, imagens do sertão. Nós vamos gravar hoje a parte 3 do romance Os Cabras de Lampião. Aqui na descrição desse vídeo você procura aí, tem o link da parte 1 e o link da parte 2. É porque esse romance é muito grande. Vamos lá. Hoje eu tô um pouquinho resfriado, mas nada que impeça da gente gravar aqui Literatura de cordel, imagens do sertão. A parte 3 de Os Cabras de Lampião. Procure aí na descrição a parte 1 e a parte 2. Até estações de rádio foram por lá instaladas, diversas cidades foram pelas volantes tomadas, onde faziam quartéis para as novas emboscadas. Em Quixabá, Santa Brígida e Santo Antônio da Glória, Serra Negra, Xorroxó, contava-se a mesma história, bebedouro e bom conselho, só se pensava em vitória. As tropas andavam meses à procura do bandido, enquanto isso ele estava bem descansado, escondido, no raso da Catarina com seu grupo prevenido. Para fazer seus assaltos saía quando queria, as tropas desprevenidas, quando um batalhão sabia, só encontrava a notícia do que Lampião fazia. Porém, seguindo a batida, vários grupos avançavam, no rastro dos cangaceiros, até quando deslumbravam o raso da Catarina, desconsolados voltavam. Rasgados com sede e fome, pelos espinhos feridos, tinham medo de entrar e lá ficarem perdidos no raso da Catarina para a presa dos bandidos. Foi quando o interventor, temendo a carnificina, pediu a Getúlio Vargas avião e gasolina para dar um bombardeio no raso da Catarina. O bombardeio era de dinamitar Lampião, enquanto isso os poetas cantavam pelo sertão, versinhos elogiando o valor do capitão. Para pegar Lampião, nenhuma tropa de linha, nem o batalhão naval, nem a força da marinha, nem o poder do exército pode quebrar-lhe a espinha. Nem a força federal, rodeada de canhão, metralhadora, fuzil, dinamite ou avião, soldado nenhum vai lá aonde está Lampião. Do raso da Catarina, que Lampião conhecia igual a palma da mão, toda semana saía, para arranjar alimento uma viagem fazia. Quando entrava nos lugares, cantava esta canção: o meu nome é Virgulino, me tratam por Lampião, agora com a revolta sou interventor do sertão. Quando as diversas volantes da polícia da Bahia iam apertando o cerco, Lampião se escapulia, no raso da Catarina com um grupo se escondia. Chegando à boca do raso, paravam logo os soldados, temendo aquele deserto, muitos feridos rasgados, tristes, famintos, sedentos, voltavam desanimados. Com relação ao deserto, pela grande dimensão, os sertanejos diziam em ponto de mangação que nem Satanás entrava onde estava Lampião. Já no fim de 32, quando a seca castigava todo o sertão da Bahia, a tropa continuava perseguindo o Lampião, que mais e mais se apertava. Pelo estado da Bahia foi um prêmio oferecido a qualquer pessoa que lhe entregasse o bandido, Lampião com vida ou morto, para que fosse punido. Que os recursos possíveis entre os governos citados em homens e armamentos fossem todos empregados no raso da Catarina contra os cabras acoitados. Com a ajuda de coiteiros daquela corja assassina, presos e serviciados pela polícia em rotina, foi feito um levantamento do raso da Catarina. Foi quando 200 homens dos 4 estados do norte, fielmente comandados para decidirem a sorte, foram atacar Lampião para a vida ou para a morte. Penetraram no deserto, guiados pelos coiteiros que conheciam as estradas, os valentes tabuleiros, os vales e os tabuleiros, as serras e as cavernas que viviam os cangaceiros. Lampião jamais pensava que pudesse ser traído, bem no centro do deserto, quando foi surpreendido, cercado pelas volantes numa caverna escondido. Às 10 horas da manhã, cantando as mágoas da vida, os capangas sem receio cuidavam na sua lida, as bandidas se ocupavam em cozinhar a comida. Quando uma chuva de balas desabou sobre os bandidos, metralhadoras varreram os cabras desprevenidos que pulavam dando gritos com maldições e gemidos. Atacados de surpresa, nada puderam fazer, muitos já caíram mortos, outros feridos gemer. Lampião, vendo a desgraça, só teve um jeito: correr.
Pelos fundos da caverna, Lampião se escapuliu, pegou Maria Bonita e nas costas sacudiu, acompanhando seu chefe, Corisco também fugiu. Volta a ser que mais 10 cabras por outro lado escaparam, somente a roupa do corpo foi o que todos levaram, na fuga precipitada todos os seus bens deixaram. Foi cessado o tiroteio quando os capangas correram, os soldados penetraram na caverna e remexeram, tudo que foi encontrado dos bandidos recolheram. Chapéu de couro bogós, muita arma e munição, alpercatas de rabicho, perfumes em profusão, moedas de prata e ouro espalhadas pelo chão. Tudo isso foi deixado na carreira dos bandidos, quebrou-se assim o encanto do lugar dos perseguidos, o raso da Catarina, a mansão dos escondidos. Lampião nessa carreira, sofrendo a perseguição, passou em Itapicuru, onde arranjou munição, no armazém que assaltou armas e alimentação. Já melhor municiado, em local muito distante, numa volta da estrada, topou com uma volante, quando travou-se um combate violento e fulminante. Por um sargento valente, a tropa era comandada, os soldados debandaram, quando a luta foi travada, o sargento percebeu no peito uma punhalada. José Joaquim de Miranda era o bigode de ouro, assim chamado sargento por ter o cabelo loiro. Lampião abriu em banda depois de tirar-lhe o couro. Daí até 34, Lampião viu-se apertado, corria de dia à noite, dentro do mato fechado, para todo canto que ia, só encontrava soldado. Da Bahia a Alagoas, por Sergipe atravessando, para ver se descansava, um dia pegou o bando e dividiu em 3 grupos, cada um com um comando. O comando de um grupo, Lampião deu a Corisco, foi dado outro a Moderno, que topava qualquer risco, ele chefiava o último nas margens do São Francisco. Os grupos foram espalhados pelos lugares distantes, que com os vários assaltos enlouqueciam as volantes. Ninguém não contava mais os lampiões assaltantes. Porque em um mesmo dia, lugares eram atacados com 30 ou 40 léguas de outros distanciados. Em nome de Lampião eram os fatos consumados. As tropas desordenadas quase nada conseguiam, os grupos tinham um ponto aonde se reuniam, quando entre si o produto dos assaltos repartiam. Porém as tropas jamais deixaram a perseguição. Foi em 34 que o grupo de Lampião caiu em uma tocaia no centro de um boqueirão. Perto da fazenda Touro, a tocaia foi armada por um tenente capaz, com uma tropa treinada, na garganta de uma serra foi a força entrincheirada. O grupo tinha assaltado a vila de Arrastapé e na passagem também assaltou Ana Bebé, mas na tocaia encontrou açúcar para o café. Quando o grupo ia passando, falhou a metralhadora, Ezequiel Ponto Fino, a fera devoradora, recebeu uma rajada da arma destruidora. Que lhe rasgou a barriga, ficou com as tripas na mão, quando quis correr caiu, sem esperar a salvação, Lampião viu que não tinha defesa para o irmão. Já não sobreviveria, era impossível salvá-lo, com um tiro na cabeça, resolveu ali cuidá-lo, era o tiro do descanso para a tropa não sangrá-lo. Já era um contrato feito entre todos os bandidos, que para não serem presos nem pelas tropas punidos, quando já sem salvação fossem mortos os feridos. Lampião partiu correndo, ao liquidar Ponto Fino, o resto do grupo atrás seguiu o mesmo destino, cumprindo a mesma missão do capitão Virgulino. Ezequiel era o último, também o terceiro irmão, morto na vida do crime, que perdia Lampião, por isso a dor da tristeza traspassou seu coração. Agora dos seus irmãos restava Dona Maria, também chamada Mocinha, e João, que jamais um dia o acompanhou no cangaço na vida da tirania. Cego do olho direito, nessa altura Lampião ficou muito desgostoso por ter perdido o irmão, por conselho de Santinha quis deixar tudo de mão. Pensou deixar o cangaço para não correr mais risco, entregou a direção de todo o bando a Corisco e tentou viver em paz nas ribas do São Francisco. No ano de 35 não enfrentou inimigos, arranjava mantimento sem ter maiores perigos, fazendo alguns benefícios na proteção de amigos. No lugar alto do couro, Corisco sem compaixão, abriu um homem de faca para ver o coração, como devolvia o sangue fazendo a sua função. Peitica de outra feita, malvado e sanguinolento,
também no alto do coro, na festa de um casamento, entrou com diversos cabras fazendo um divertimento. Disse para os convidados que ficassem todos nus, para dançar ligadinhos, mandou apagar a luz, depois caíram no samba como um bando de urubus. O velho dono da casa, no fim os cabras mataram, fizeram o que entenderam, pegaram o noivo e castraram, para a delícia de todos a noiva nua levaram. No ano de 36, Virgulino foi filmado, como o terror do Nordeste foi o filme apresentado, mostrando os fatos da vida do cangaceiro falado. No dia 7 de junho, ainda do mesmo ano, no lugar alagadiço do estado sergipano, viu-se Antônio de Chiquinho quase entrando pelo cano. Com Antônio de Chiquinho deu-se a maior confusão, foi preso, foi perseguido no tempo de Lampião, sofreu mais do que charuto em boca de beberrão. Porque nesse tempo quem falasse com cangaceiro, ainda sendo forçado, não tinha mais paradeiro, às voltas com a polícia tratado como coiteiro. Com Antônio de Chiquinho foi isso que aconteceu, sendo arranjado na vida, um dia pior se deu, do bandido Zé Baiano um recado recebeu. Para ir falar com ele lá em um certo terreno, vinha com Ângelo Roque e o cabra José Sereno, também estava no grupo o feroz Manuel Moreno. Antônio pensou não ir, dar liberdade a bandido, porém depois se lembrou que seria perseguido, por eles até a morte resolveu ir escondido. Foi lá, atendeu aos cabras, pedindo que não voltasse, jamais a incomodá-lo, na santa paz o deixasse, Deus deu o que eles pediram, só para que viajasse. Os cabras se despediram, porém ficaram rondando, de vez em quando voltavam, a Antônio aperreando, pedindo o que precisavam e ele forçado dando. Até que a polícia soube e começou a perseguir, Antônio foi apertado, sem ter por onde sair, dentro do inferno em vida, sem comer e sem dormir. De um lado estava a polícia vigiando noite e dia, prendendo e interrogando da maneira que queria. Do outro lado os bandidos ou dava tudo ou morria. Como Antônio havia outros na mesma situação, sofrendo pela polícia a maior perseguição, e do outro lado o medo dos cabras de Lampião. Porque quando um ia preso, ficava sem confiança para o cabra que não tinha, mas nele qualquer fiança, na primeira ocasião o matava por vingança. Foi o caso de Antônio, que sendo caguetado, foi preso diversas vezes, por isso ficou marcado pelos cabras para ser cruelmente assassinado. Assim Antônio se viu sem ter mais o que fazer, viu duas alternativas, ou matar para viver, ou virar ao outro lado para não matar, morrer. Diante dos dois caminhos, entre morrer ou matar, Antônio pensou, tremeu, sem saber como acertar, até que se resolveu de qualquer modo arriscar. Isso porque todo dia amigos iam avisá-lo que José Baiano estava num lugar a esperá-lo, com mais 2 cabras armados prontos para assassiná-lo. José Baiano mandou para o Antônio comprar urgente umas encomendas e depois mesmo levar. Era a trama bem urdida para o plano executar. Antônio, já vendo a morte, muito tempo matutou. Depois de muito pensar, o seu plano arquitetou, e para cumpri-lo à risca as encomendas comprou. Depois chamou 5 amigos e esquematizou o plano, como podiam fazer para matar Zé Baiano. Os outros também estavam só sob a mira do tirano. Discutiram e acertaram como podiam ir juntos, para não haver um erro, gravaram bem os assuntos, porque se um fracassasse, todos seriam defuntos. Antônio avisou a todos que precisava coragem, ligeireza e sangue frio, não ter medo de visagem, e quem temesse morrer não fosse nessa viagem. Com Zé Baiano esperando, lá os cabras eram 3, Chico Peste diferente também estavam na vez, para a vida ou para a morte, cá com Antônio iam 6. Seguiam bem preparados, com as armas escondidas, um conduzia um facão entre as peças preferidas, mas quem soubesse não dava um tostão por suas vidas. Com Antônio iam Dedé, Pedro Guedes, Birendi, Pedro Denique e Toninho, como quem vão a um festim, porém lá chegando viram que a coisa estava ruim. Porque nesse mesmo dia, Acilino tinha entrado no grupo de Zé Baiano, um cabra muito malvado, em vez de 3 eram 4, ficou tudo atrapalhado. Como iam combinados, 6-3 era o acerto, depois de cá
um de lá, dois de cá para um de lá, iam vencer sem aperto, porém aumentou mais um, deu-se maior desacerto. Mas era tarde demais, tinham mesmo que agir, já estavam frente a frente, ninguém podia fugir. Antônio, que era o chefe, teve que se decidir. Mandou que os 5 amigos, sem nenhuma compaixão, pegassem os 3 bandidos, que ele sozinho então pegaria Zé Baiano, a pantera do sertão. Tinha um sinal combinado, para a senha desse dia, havia sido escolhido, na hora Antônio dizia, eram as seguintes palavras que só a turma sabia. Ajoelha, marica, mulher comprida, a cabeça é seca, estou nos braços de Marinete. Assim que se aproximaram, Zé Baiano os recebeu. A maldade dos capangas todo mundo percebeu. Antônio disse o sinal, aí a ripa comeu. Os 5 pegaram os 3, caíram os bolos no chão. Um amigo de Antônio arrastou pelo facão, quando Chico perto estava, já com o punhal na mão. Antônio no mesmo instante, igual um gato pulou, em cima de Zé Baiano, como o leão o pegou. Daí em diante só Deus diria o que se passou. Como 2 tigres bravios fizeram a terra tremer, rolando os 2 pelo chão, lutavam para vencer. Cada um tinha na mente matar para não morrer. Puxar as armas da cinta, José Baiano tentava, Antônio não dava fuga, ao bandido sustentava, dando quedas pelo chão que a poeira levantava. Na luta eram 2 feras, nenhum nem outro gemia, queda, soco e pontapé, Antônio também sofria, porém agarrado sempre, pois se soltasse morria. Enquanto Antônio enfrentava a morte de frente a frente, os seus amigos lutavam, ao lado dente por dente, bala, punhal e facão comiam carne de gente. Antônio estava agarrado, com Zé Baiano no chão. Um cabra foi se arrastando, com o seu punhal na mão, e tentou cravar Antônio bem em cima do pulmão. Porém um amigo seu avistou subir o aço, correu e alcançou o cabra, passou-lhe o facão no braço, com tanta força e acertou que voou longe o pedaço. Depois lhe deu no pescoço outro golpe positivo. Com esse morreram 3, dos 4 restavam vivos, que era José Baiano, porém já preso e cativo. José Baiano pediu, não me matem dessa vez, tenham compaixão de mim, eu sou amigo dos 6, garanto que vou embora e não ofendo a vocês. Você, responderam todos, não pode sobreviver, muito bem compreendemos o que é que vai fazer, você vivendo entre nós, não fica um sem morrer. Nisso um disse para que você melhor nos conheça, nem no céu nem no inferno, outra mais lhe aconteça. Com uma só facãozada tirou-lhe fora a cabeça. Com os 6 homens cansados, a matança terminada, em um formigueiro extinto, com a ferramenta levada, como a terra estava frouxa, uma cova foi cavada. A cova era grande e funda, onde foram sepultados os corpos dos cangaceiros, quase todos mutilados. Depois foi coberto o túmulo com ramos verdes cortados. A tarefa terminada, com cuidado procuraram todas as armas dos cabras e o que por lá encontraram, roupas e chapéus de couro, tudo que havia levaram. Chegaram em casa, passaram, sem dar nenhuma notícia, diversos dias em festas, gozando aquela delícia, quando resolveram ir contar o caso à polícia. O que tomaram dos cabras conduziram como prova, dizendo que já estavam os 4 dentro da cova, plantados há vários dias no lugar Lagoa Nova. Dando essa informação, os 6 heróis tinham ido, chefiados por Antônio, mas nenhum bem foi ouvido, pois ninguém acreditava no que tinha acontecido. Enquanto estavam contando, foram presos no flagrante, voltaram logo escoltados na frente do comandante, para se nada provassem morrerem no mesmo instante. Chegando em Alagadiço, levado pelas polícias, os matadores dos cabras, correu a grande notícia, também uma junta médica foi ajudar na perícia. Todo mundo soube logo da morte de Zé Baiano e dos outros 3 capangas, cada qual mais desumano, a história correu célere pelo sertão sergipano. Gente de vários estados, sabendo a informação, chegava no mesmo dia utilizando avião, barcaça, trem, navio, automóvel, caminhão. Enquanto o povo de perto, que conhecia os bandoleiros, chegava a pé a cavalo, centenas de boiadeiros, querendo reconhecer a cara dos cangaceiros. Quando a cova foi aberta, era enorme a multidão, só parecia uma festa,
ou uma santa missão, pois todos queriam ver os cabras de Lampião. Foi feito o levantamento dos corpos apodrecidos, depois de examinados de um a um os bandidos, por testemunhas presentes foram ali reconhecidos. Mas os homens da polícia não queriam acreditar nos 6 heróis que fizeram o cangaço recuar. Só com muito sacrifício eles puderam provar. Tudo provado, os heróis foram todos libertados, e depois pelos presentes foram parabenizados, até por autoridades e parentes abraçados. Antônio tomou 2 ferros do cangaceiro tirano, com que ferrava as mulheres na vida de desumano, que tinham as iniciais JB José Baiano. Com a polícia em Sergipe, um desses ferros ficou, o outro para a Bahia o comandante mandou, como querendo dizer, Zé Baiano se acabou. Por sua bravura, Antônio ainda foi convidado pelo comandante para ser por ele contratado com o posto de sargento, sendo comissionado. Antônio aceitou e foi cumprir a sua missão. Vários anos perseguiu os cabras pelo sertão, só dando baixa depois da morte de Lampião. Ainda vive em Sergipe e mora em Alagadiço. Foi quem nos contou o fato, como quebrou o enguiço do bandido Zé Baiano, diziam ter feitiço. Para que o leitor saiba quem foi esse bandoleiro, vamos lhe contar ainda mais um caso verdadeiro, passado com Zé Baiano na vida de cangaceiro. Certa vez em Maceió, em um chique restaurante, entre um grupo de pessoas, almoçava um viajante, quando entrou um pobre moço com um cadáver ambulante. Pediu em diversas mesas, já com a fala abatida, que lhe dessem por Jesus um bocado de comida. Para não morrer de fome, queria salvar a vida. Pediu que o garçom trouxesse um almoço reforçado e disse para o rapaz que já estava sentado: encha a barriga, caboclo, deixa esse povo enforcado. Depois ainda lhe deu 20.000 réis em dinheiro e um maço de cigarros de fumo forte brejeiro, mais uma caixa de fósforo daquela marca Pinheiro. Deixa eu voltar aqui. Pediu em diversas mesas, já com a fala abatida, que lhe dessem por Jesus um bocado de comida. Para não morrer de fome, queria salvar a vida. Porém, aonde pedia, diziam: vá trabalhar. Vagabundo preguiçoso, quer viver de mendigar. O viajante, com pena, chamou para almoçar. Pediu que o garçom trouxesse um almoço reforçado e disse para o rapaz que já estava sentado: encha a barriga, caboclo, deixa esse povo enforcado. Depois ainda lhe deu 20.000 réis em dinheiro e um maço de cigarros de fumo forte brejeiro, mais uma caixa de fósforos daquela marca Pinheiro. O rapaz agradeceu e, para desabafar, disse para o viajante: moço, eu posso trabalhar, talvez ainda lhe pague sem o senhor esperar. 2 anos eram passados, quando, seguindo o roteiro, esse dito viajante pelo sertão brasileiro, em Santana do Ipanema, foi receber um dinheiro. Eram 10 contos de réis, porém um coiteiro viu, foi e avisou Lampião, que logo se preveniu, quando o viajante ia numa emboscada caiu. Viu vários cabras armados, dizendo: você não corre, aqui não há quem lhe acuda, ou dá o dinheiro ou morre. O rapaz pensou consigo: só Deus do céu me socorre. Nisso, no meio dos cabras, um da cara de homicida partiu afastando os outros, para dizer em seguida: quem tocar nesse rapaz pagará com a própria vida. Com esse gesto do cabra, o grupo todo pasmou, até mesmo Lampião as suas armas baixou. Entre a confusão de todos, José Baiano falou: capitão, esse rapaz, aqui ninguém toca nele, só pisando em meu cadáver tirarão a vida dele, porque em sua defesa derramo sangue por ele. Em Maceió há 2 anos, quase a miséria me come. Este rapaz ajudou-me, sem me dizer o seu nome, encheu a minha barriga, matando assim minha fome. Eu prometi lhe pagar por ter me dado comer. É esta a ocasião, posso matar ou morrer, mas provo que um bandido também cumpre o seu dever. Nisso deixou os colegas e mandou o viajante seguir e acompanhou, foi deixá-lo bem distante, já salvo dos cangaceiros, e voltou no mesmo instante. Na volta de Zé Baiano ninguém sabe o que se deu, pois o nosso viajante, quando foi salvo, correu até cansar o cavalo, contando o que aconteceu. Vamos deixar Zé Baiano no seu lugar sossegado e pegarmos a história de onde tinha ficado quando Lampião vivia com Corisco associado.
Lampião continuava em um recanto escondido, recebendo de Corisco pelo parte do roubo obtido, que era feito em seu nome, sendo ele o perseguido. Porém, se desentenderam, houve uma grande questão na partilha de um dinheiro, e Corisco, desde então, foi viver por sua conta, abandonou o Lampião. Passou-se para Alagoas fazendo perversidade, Lampião para Sergipe, onde vivia à vontade, perto de Porto da Folha, por onde fez amizade. Em junho de 37, Lampião mudou de linha, atravessou Alagoas fazendo o que lhe convinha, penetrou em Pernambuco e foi atacar Serrinha. Por ser perto a Garanhuns, deu a viagem perdida, encontrou com a polícia, quase que perdia a vida, até Maria Bonita nessa luta foi ferida. Atingida numa coxa por uma bala Maria, Bonita foi conduzida por Lampião que corria, subindo e descendo serra na Caatinga noite e dia. Nas margens do São Francisco, com muitos dias chegou, para atravessar o rio um canoeiro arranjou, depressa para Sergipe com um grupo atravessou. No antigo esconderijo, Maria foi ser tratada, com remédios necessários, por amigos ajudada, ficando com pouco tempo completamente curada. Já no fim de 37 foi espalhado um boato pelos jornais do Nordeste como consumado fato, Lampião tuberculoso tinha morrido no mato. Até o Jornal do Rio a notícia abriu espaço, dizendo que com a morte de Lampião houve um passo, com Zé do Sapo assumindo a chefia do cangaço. Não se sabe se por ele foi o boato espalhado, porém com essa notícia já não era procurado, ficou na fazenda Angicos vivendo mais descansado. Enquanto isso, Corisco, o chamado Diabo Louro, Bando Ouro, como um assassino louco com Satanás no couro. No ano de 38, no começo de janeiro, o ministro da Justiça convocou Osmar Loureiro, interventor de Alagoas, com um plano verdadeiro. Para acabar o cangaço, Pernambuco entrou no plano, sendo também convocado para o esquema alagoano, Agamenon Magalhães, o chefe pernambucano. Isso por ordem expressa do presidente de então, o doutor Getúlio Vargas, que governava a nação e não queria ver mais cangaceiro no sertão. Virgulino nesse tempo tinha desaparecido, não dava sinal de vida, estava tão esquecido que se pensava que nunca ele tivesse vivido. Mas as tropas no sertão já não tinham paradeiro, no mato de dia à noite procurando o cangaceiro, como quem procura pulga nas dobras do travesseiro. Lampião todos os meses, quando havia precisão, mandava um capanga às feiras e às bodegas do Ricão para disfarçadamente comprar alimentação. O capanga sempre ia com disfarce de vaqueiro, porém um dia um soldado, que servia de coiteiro, mandou avisar o cabra por outro seu companheiro, para que ao fazer a compras tivesse muito cuidado, não fizesse assiduamente, pois podia ser flagrado, desde que o seu movimento estava sendo manjado. Acontece que um cabo do 2º Batalhão da Polícia de Alagoas, destacado no sertão, suspeitou que Pedro Cândido protegia Lampião. Era o cabo João Bezerra, que em Piranha chegava. Prendeu logo Pedro porque ele há muito negociava, com Lampião lhe vendendo tudo o que ele precisava. Apertado, Pedro Cândido veio acabar confessando tudo sobre Lampião, ainda mais informando que ele estava em Sergipe, numa gruta com um bando. Foi então arquitetado no 2º Batalhão da Polícia de Alagoas, sediado no sertão, um plano para dar cabo do bandido Lampião. 80 homens partiram numa tropa comandada pelo cabo João Bezerra, uma força bem armada, e Pedro ia na frente para mostrar a estrada. Sob pena de morrer, Pedro Cândido avançou, se dirigiu a Angicos, todos os pontos mostrou. A tropa fechou o cerco e Lampião não sonhou. Pelo cabo João Bezerra, a tropa foi dividida em 3 grupos para que não houvesse uma saída, para escapar cangaceiro e atacar em seguida. Um dos grupos dessa tropa ele mesmo comandava, outro o soldado Aniceto, em quem muito confiava, o terceiro um aspirante que Francisco se chamava. Tudo pronto, preparado, quando a noite foi chegando, sobre o que foi combinado, todos foram rastejando, da toca dos cangaceiros mais a mais se aproximando. Chegaram tão perto que nossos valentes soldados, já ficaram ouvindo a fala dos capangas acordados,
que contavam anedotas, todos despreocupados. Ao amanhecer do dia, os soldados avistaram as barracas e as armas, para elas apontaram. Sob a arvorada dos pássaros, os capangas se acordaram. Foram-se abrindo as barracas e pelas portas passando, os cabras com copos d'água, alegremente cantando, uns iam escovando os dentes, outros rostos banhando. Enquanto isso, a barraca do famoso Lampião foi aberta e apareceram, na fatal ocasião, ele e Maria Bonita na última aparição. Lampião aparecendo, nessa hora a ordem veio, do comando da polícia, começou o tiroteio, cantou a metralhadora, acertando o alvo em cheio. Os cabras desprevenidos, quando se viram alvejados, correram pegando as armas, quase todos baleados, enfrentaram recebendo bala por todos os lados. Maria Bonita estava com Lampião abraçada, e cada soldado tinha a sua arma apontada, para eles e atiraram todos numa só rajada. Por serem chefes do bando, foram os dois mais visados. Por mais de 50 balas, seus corpos foram vazados, caíram ao chão praguejando, morreram os dois abraçados. Da tremenda confusão, muitos ainda atiraram, poucos fugiram do cerco, 11 capangas tombaram, uns agarrados aos outros das balas não escaparam. Foram Maria Bonita, Sexta-feira e Lampião, Cajarana e Enedina, Luiz Pedro e Mergulhão, desconhecido e elétrico que eletrizava o sertão. Ainda a caixa de fósforos que, riscando seu palito no gatilho do fuzil, acertava num mosquito, e outro cabra valente que morreu sem dar um grito. Os cabras cessando o fogo, os soldados avançaram, porém atirando sempre. Quando as barracas chegaram, estava tudo em silêncio, 11 mortos encontraram. Invadidas as barracas, os objetos achados, armamentos, munições foram todos confiscados, como também os cadáveres foram no canto arrumados. Segundo a história foi, um soldado assassinado, indo o cabo João Bezerra foi numa perna acertado, de raspão sem gravidade, depois sendo medicado. Para uma prova robusta foram as cabeças cortadas, de todos os cangaceiros em seguida colocadas, com água de sal em latas de querosene levadas. Levando as 11 cabeças, os policiais deixaram Angicos e o Grande Rio, São Francisco atravessaram, com destino a Alagoas para Santana rumaram. Em Santana do Ipanema houve uma exposição das cabeças quando o povo de quase todo o sertão veio olhar as caveiras dos cabras de Lampião. Isso porque no Nordeste Lampião era falado, diziam ser invencível e ter o corpo fechado, para punhal, faca e bala e de cobra ser curado. Que tinha parte com Deus e com o diabo em seguida, ninguém não acreditava que ele perdesse a vida, nunca de morte matada, e sim de morte morrida. De Santana do Ipanema foram em um caminhão as cabeças conduzidas atravessando o sertão para Maceió, aonde ficaram em exposição. Depois para Salvador foram as cabeças levadas e pelo processo egípcio ficaram mumificadas no Museu Nina Rodrigues, até hoje estão guardadas. Uma semana depois da morte de Lampião, Corisco, para vingar o seu chefe e o seu patrão, atacou várias cidades, apavorando o sertão. No ataque fulminante foi a Poço das Trincheiras, Maravilha e Capiá, que acabou com as feiras, incendiou Mata Grande, queimando ruas inteiras. Foi a Água Branca e Pedra, isso tudo em Alagoas, fazendo a maior desgraça, assassinando as pessoas, e no Rio São Francisco, arrebentando as canoas. Suspeitando que o vaqueiro Domingo José Ventura, lá da fazenda dos Patos, era nessa conjuntura, parente de Pedro Cândido, seguiu em sua procura. Chegando, invadiu-lhe a casa, em seguida o degolou, mais 3 filhos e uma filha, as cabeças decepou, também da mãe da família, ele o pescoço cortou. Dizendo que mãe e filha só tiveram aquela dita, para que fossem vingadas assim Maria Bonita, e Enedina a bandida, mais corajosa e perita. Depois chamou um vaqueiro para que não demorasse, mandou que as 6 cabeças ele num saco as botasse, e para o cabo Bezerra lá em Piranha levasse. Ainda fez um bilhete com uma frase zangada, que se o cabo não estivesse, a carga fosse levada ao prefeito de Piranhas para ele fazer fritada.
Foi um maior alvoroço nas margens do São Francisco, quando as cabeças chegaram enviadas por Corisco, porque a vida do povo agora corria risco. Porém, Corisco, sabendo o perigo que corria, abandonou Alagoas e penetrou na Bahia, sem saber que caminhava em busca da laje fria. Com poucos meses caiu sobre a boca dos fuzis da polícia da Bahia, foi o destino quem quis, correu, mas foi baleado em uma hora infeliz. Ferido, dias depois, foi encontrado sem vida. Nessa batalha a Dadá, sua amante foi ferida, numa perna que o jeito foi amputá-la em seguida. Dizem que Dadá ainda vive em terras da Bahia. Corisco morreu, findou-se toda a sua valentia, como todos os capangas teve também o seu dia. Violeiros nordestinos que pelo sertão andavam, cantando pelas fazendas, em repente se relembravam o nome de Lampião, dessa forma improvisavam. A viola tá chorando com razão, soluçando de saudade, gemendo de compaixão, degolaram o virgulino, acabou-se Lampião. Ainda há vários cabras que se viram desviados do grupo de Lampião, por isso foram ocultados no livro, porém agora seus nomes serão lembrados. São Mariano e Pai Velho, Zeppelin e Devoção, Cordão de Ouro e Canário, Barata Azul e Pavão, Esperança e Jararaca, Peitica, Açúcar e Balão. Sabonete, Deus te guie, Santa Cruz e Delicado, Moita Brava e Bom de Vera, Arvoredo e Demudado, Rio Branco e Ipajeú, Amoroso e Cacheado. Português e Correnteza, Pó, Corante e Cajazeira, Quarta-feira e Passarinho, Velocidade e Caxibeira, Lavareda e Jitirana, Caninana e Catingueira. Tem mais Antônio de Engraça, Corgulho com Limoeiro, Candeeiro com Cravinho, 25 e Nevoeiro, Ângelo Roque, Ferrugem, também Medalha e Cruzeiro. Ainda tem as bandidas, Nenê de Ouro e Rosinha, Maria Cardoso e Cira, Aura, Zila e Isaurinha, Analdina, Otília, Sabina, Juliti e Margueriquinha. Por fim, a Adília, que era uma bandida elegante, cada uma entre os capangas, seguia a um como amante, por quem matava ou morria em qualquer dia ou instante. Acreditamos que tenham existido outros bandidos, mortos ou ainda vivos, que não foram conhecidos, nem lembrados pelo povo, ficaram assim esquecidos. Tudo que aqui narramos dos cabras de Lampião, lemos ou nos foi contado por pessoas do sertão, não temos culpa se houve erros na informação. Aos meus admiradores levo uma história concreta, manipulada com fatos, em cada fonte correta, inserida no sertão, dos cabras de Lampião, a narração mais completa. Manuel da Almeida Filho, Os Cabras de Lampião, Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Inscreva-se no canal, ajuda muito.